do menino, realmente ele já está em casa, vai ficar lá quietinho. Agora são 5 dias de isolamento, que ele está assintomático. E o Palmeiras passando a ultra fase, ele já volta. Né? Vai dar tempo dele ainda... De jogar a copinha. De jogar ainda na copinha e tal, porque ele tem sido tão decisivo ali, mas ele vai perder um jogo do mata-mata, que eu não sei quando é o próximo. É o próximo já ainda essa semana. Essa semana. Essa não dá para ele. Hoje termina da fase de grupos e já na... Agora ele tem que esperar 5 dias, não vai demorar tudo isso, né? O Palmeiras vai jogar já. Ontem foi diagnosticado, né? Então, semana que vem já é o jogo da outra fase além da próxima, ou seja, ele poderá jogar já semana que vem. E tomara que volte... Se o Palmeiras passar, né? Óbvio. Se o Palmeiras passar e deve passar, porque o Palmeiras é um dos favoritos para ganhar a copinha. Essa história de que não tem copinha pode terminar. E será que vai acabar também a musiquinha? Não tem copinha, não tem mundial? Olha, existe a possibilidade. Boa recuperação para... Se isso acabar nos pés desse menino, vamos supor uma situação. Esse menino faz o gol da copinha, esse menino vai pro Mundial. Não, você já faz a estátua e não precisa mais jogar. Não, esse menino já está consagrado. Já está consagrado com 15 anos. Com 15 anos já pode ir para casa. Por falar em jogador de 15 anos, paga o salário o resto da vida. Ontem, quem viu o jogo do Corinthians ontem contra o São José, viu o menino Pedro, né? O Pedrinho. Outra revelação boa, né? Tem 15 anos. E ele tem números muito semelhantes ao do Endrick. Então, nós temos aí uma geração de 15 anos absolutamente fantástica. Né? É verdade. Tem muita galera boa surgindo. Tem um garoto chamado Matheus França no Flamengo também, que o Real Madrid já está de olho nele. Tem uma garotada boa, ainda bem, né? Os talentos não param de surgir. Então, boa recuperação para o Endrick e para todos que estão com Covid. Continuem se cuidando, que em breve a gente possa ver esse menino tão talentoso nos gramados. Obrigado a galera que está participando aqui. O Pedro Brian está dizendo aqui, o Palmeiras vai acabar só com o Davidson mesmo. Todo mundo participando com a gente. Agora vamos falar do Santos, porque tem anúncio oficial. Agora é para valer. Santos anuncia a contratação do Ricardo Goulart. Foi divulgado aí nas redes sociais do Peixe e a informação de hoje é que o Santos está tentando também a contratação do Pablo. Mas o Ricardo Goulart já está lázinho. Alô, Tetra! Ih, rapaz, o Tetra perdeu a conexão com a gente. Daqui a pouco ele fala, não, agora é para valer, Mauro Naves. O Ricardo Goulart é do Santos. João, eu tô com aqui no meu retorno, né, no Discord. Eu tô te ouvindo aqui pelo telão, pelo meu telão aqui, né? Estamos te ouvindo agora, pelo meu telão, mas a gente te ouve. Não, pode falar à vontade. Você me ouve bem, né? Ouço bem, fique à vontade aí falando. É sobre Ricardo Goulart. Isso, ele vai falar. Tá com delay. Não, show. Assim, acho que o Ricardo Goulart, ele é bom jogador. A gente já falou isso aqui ontem no programa. Tecnicamente é indiscutível, né? A qualidade dele. A única dúvida, João, é essa parte física. Como ele vai estar? Se ele chega mesmo ao Santos, é um grande reforço. Seria um grande reforço. O Mauro Naves falou no início aí, né, de se o Marinho continua, tem a questão aí do Pablo, ficaria realmente um ataque com bons jogadores, com boa qualidade, opções, né, para o Carille. Agora, a dúvida única é essa, né, muito tempo sem jogar, tem um problema no joelho sério, né, e se recuperando, a idade dele é boa ainda, é um bom profissional, é um cara sério, se tiver bem, se condicionar bem, seria, sem dúvida, um grande reforço. O Santos cresceria bastante, né, ofensivamente com a chegada dele, João. Pois é, e aí, Pascoal e Mauro Naves? Eu acho um baita jogador, né? Mas ontem, como eu concordei com o Mauro Naves, eu sou obrigado a concordar novamente, né? Sim. Porque o Mauro falou ontem, tudo bem, é bom jogador, tem qualidade para jogar no Santos, melhora o time do Santos, melhora o nível do time do Santos no campeonato, porque ele tem essa capacidade, mas precisa dar uma revisão legal. Fazer um mapeamento ali. Né? Precisa fazer. Como o Santos teve uma modificação quase que geral no departamento médico, né? Foi. 5 pessoas foram... 5 ou 6 foram embora, acho que 6. Você colocado no nutricionista e tudo. Contando no nutricionista, pelo que eu fui informado, 5. Ok, mas é muita gente, né? Muita gente no departamento médico, fisioterapeuta, médico, o pessoal saiu. Então, e algumas pessoas lá em Santos dizem o seguinte, alguns personagens que foram demitidos
entendem que o Ricardo Goulart não tinha condições. É? É. Agora, é o que disseram lá na Vila Belmiro. Talvez essas pessoas saindo ou criam uma revolta. A gente tem que entender todo o contexto. Claro. Perfeito? Agora, o Santos tem obrigação de fazer todo esse mapeamento e entregar ao seu torcedor um jogador perfeito. E é isso que a gente deseja. Ô, Pascoal, por favor, abre a câmera, meu amigo diretor, e mostra, olha a dupla no telão do ESPN FC. E eu quero saber da galera, especialmente do torcedor do Santos, mas se você não torcer para o Santos, pode participar também, fique à vontade. Hashtag ESPNFCBR. Que tal aquela dupla ali no Peixe, hein? Um já está garantido, que é o Ricardo Goulart. O outro... Depende do quê, Pascoal? Depende do jogador. É. Entre o Santos e o São Paulo já está em conversa, já está tudo arrumado. Uma pessoa que da nossa confiança, né, João? Perguntei a ele agora da situação, da possibilidade do Pablo deixar o São Paulo. Ele falou, depende do jogador. Mauro Naves, olha a dupla ali no telão. Pablo e Ricardo Goulart. E eu prefiro ver um trio, né? Tomara que não saia o Marinho, né? Aí que o negócio fica quente mesmo. Mas acho que tendo esses dois como companheiros, isso também já dá uma injeção de ânimo enorme no Marinho, né? Que não fez uma grande última temporada, mas a gente sabe todo o potencial dele. Na temporada anterior brilhou demais o Marinho. Tomara que ele fique com o incentivo da chegada desses dois. Repito sobre o Goulart de ontem, né? Foram feitos exames médicos agora, espero que bem minuciosos, para o Santos não perder um jogador aí daqui a pouquinho e tal. Ele está sem jogar desde agosto, rescindiu o contrato em novembro, mas já não vinha jogando desde agosto, fez 13 partidas no ano passado, 7 gols. Ele é goleador. Sim. Que se vier o Pablo vai jogar lá, né? Vai ter números dele aí pra gente mostrar. Tem números, olha lá, ó, 38 jogos, esse é do Pablo. 13 gols, 4 assistências, 132,9 minutos em participações em gols, chutes para marcar 5,23, chutes por jogo 1,8, números entre 8 atacantes do elenco atual do São Paulo, números dele na temporada 2021 no São Paulo. Artilheiro do São Paulo, né? Eu falava dos números de 13 jogos e 7 gols, são os números do Ricardo Goulart na China. Sim. Somados a esse do Pablo, que eu acho que foi o artilheiro da temporada. No São Paulo. Foi o No artilheiro do São Paulo na temporada. do São Paulo. Mas não E a galera não gosta dele. Não gosta. E já tem gente nas redes sociais também, lá de Santista também, não traz o Pablo, não. Tô vendo isso aqui. Dá uma checada aí. Ó, o Dinarte Reis lá. manda a seguinte mensagem. Com o Pablo, o Santos vai diminuir de patamar. Mas é para isso tudo? Não é, gente. Eu acho que é uma rejeição que ele não merece como jogador. Eu acho que, assim, foi muito bem na Atlético Paranaense. Aí a maior contratação do São Paulo, a mais cara, teve aquele peso todo, não deu certo. Ainda assim é um artilheiro, e sem jogar todas as partidas, etc. Ele trouxe Rigoni, trouxe o outro, trouxe Caleri e tal. O Luciano não teve uma grande temporada, senão seria o Luciano o artilheiro. Mas ele é o artilheiro, é o Pablo. Então, assim, eu acho que mudando de áreas, eu acho que faria muito bem. Ele teve para ir para o Ceará e não deu certo o negócio. Parece que o pai aqui não aprovou. Tomara que ele queira, porque até onde a gente está sabendo, o Santos e São Paulo estão acertados, mas é o jogador que decide. Não, eu quero ficar aqui no São Paulo, que eu vou lutar por uma vaga aqui e vou ver se muda essa minha imagem. Ok, não sei se vai ter as oportunidades que pensa em ter com o Rogério Ceni, porque tem bastante opção ali naquele ataque, né? Caleri, Rigoni e Luciano. Eu aposto ele será reserva, né? E no Santos, a princípio, será titular, né? Poxa, jogando com esses dois juntos ali, Marinho e tal, acho que pode ser uma boa, hein? Pode ser uma boa para ele, para o Santos e para o São Paulo. O Edmilson Pinto está dizendo aqui na hashtag ESPNFCBR. Olha, o Pablo não foi comprado à toa pelo São Paulo. Claro. Ele é um bom jogador. Quem sabe uma mudança de clube seja bom para ele. Tomara, hein, que seja bom para ele, para o Santos, para o São Paulo. Vamos ver se vai dar negócio, né? Eu vou dizer um negócio para você. Eu acho que o Pablo pode se encontrar no Santos. Pode, né? Eu acho que o Pablo pode se encontrar no Santos. Eu acho que o peso dele vir, com o custo que foi a negociação dele, foi um peso enorme. Ele, que tem família tricolor, se sentiu muito pressionado, porque as pessoas se pressionam nessa hora, João. A história do avô dele. O avô dele é tricolor e tal. Então, tudo isso é pressão em cima dele, né? Então, eu acredito da seguinte forma, ele pode se encontrar no Santos. Ele não é um centroavante que não sabe fazer gol. Não, lógico que não. Porque mesmo não sendo titular do São Paulo, ele foi o artilheiro da temporada do São Paulo Futebol Clube.
Então, poxa vida. Ele perdeu uns gols que aí o torcedor não perdoou, né? Ele teve uma jogada... Aquele contra o Bragantino. Nossa, aquele então e tal. Mas acontece, é do jogo. Se ele tivesse no auge, tal, perdia Contra o aquele gol, Palmeiras passava também, né? batido. Perdeu contra o Palmeiras, que foi o grande pecado, né? A torcida não perdoou. Exatamente. Olha aqui, Luciano Inácio, Pablo indo para o Santos é um baita reforço para o São Paulo. Rapaz, a galera não vendo? gosta do A Pablo. torcida de São Paulo não gosta, por causa não gosta, desses não. gols que você citou Isso, aí. E não principalmente aquele jogo do Palmeiras. O Zinho já falou sobre o assunto, Pablo e Ricardo Goulart? Podem jogar juntos, hein, Teto? Não, eu falei sobre o Ricardo Goulart, né? Da vinda dele, caso se concretize, jogador talentoso. O problema era físico. O do Pablo, não. Mas eu estou com o que os companheiros aí estão dizendo. Acho que assim, é uma cobrança exagerada em cima do atleta. Ele é bom jogador. Eu trabalhei muitos jogos, inclusive com você, João, no Atlético Paranaense, e é o mesmo cara. Em fases diferentes, em momentos diferentes. Mas, assim, o São Paulo também, a equipe, o São Paulo não, né? O grupo de jogadores que ali estavam com ele, ninguém também arrebentou, ninguém jogou muito. Tanto é que o São Paulo não classificou nem para Libertadores. Agora, a cobrança ficou muito mais em cima dele, como o centroavante, o homem-gol, o cara que veio contratado por um valor alto. A expectativa era muito grande em cima dele, ele não correspondeu, né, aquilo que ele fazia no Atlético Paranaense, mas vocês mostraram os números dele. Eu acho ele bom atacante, centroavante, de área, aquilo que a gente estava falando de muitos times aí que estão buscando um 9. Quem sabe, de repente ele muda de ares, vai para o Santos e volta a apresentar aquele futebol, aquela qualidade que ele apresentou no Atlético Paranaense. Tem condições para isso, um time arrumado, montadinho, bem estruturado, né? Se tem um Marinho ainda no time, se tem um Goulart chegando para encostar e jogar com ele ali no ataque, poderia sim dar certo. Agora, o problema já é a rejeição, porque se você for ler aí, daqui a pouco já tem torcedor do Santos também não querendo. Tem então, você chegar no lugar já com rejeição, o pessoal já não te querendo, aí fica difícil, porque no primeiro jogo, se você errar um lance, já vem cobrança, já vem pressão, e é difícil jogar assim. Rapaz, boa sorte aí pro Pablo e ele vai definir se quer ficar no São Paulo ou se vai pro Santos. Vamos aguardar a definição. Só uma coisinha, o São Paulo fez uma troca uma vez com o Santos, envolvendo um centroavante, que acabou sendo histórico no Santos Futebol Clube, Serginho Chulapa. Chulapa. Né? Que já tinha sido histórico no São Paulo, maior artilheiro da história do São Paulo até hoje, e foi histórico no Santos. Rapaz, os torcedores aqui participam, me divirtam com a galera. Venha aqui pro nosso clube. É o nosso happy hour da ESPN Brasil. E é o seguinte, tem corintiano entrando na parada aqui, o nosso assunto agora é o Corinthians. O Pet está dizendo, será que o Santos não quer levar o Luan também? Não, seria uma boa ali para... Só não falamos um detalhezinho, o Ricardo Goulart vai vestir só aquele número, hein? Aquela camisa... Aquele número que tem uma coroa em cima. Histórico do Santos, só aquela, vai pôr a 10, cara. Eu acho que ninguém mais deveria vestir essa camisa. Aposentar ela, né? Deveria ser colocada no Museu do Futebol Mundial e ninguém mais vesti-la. Mas agora é a honra do Ricardo Goulart. Boa sorte, Goulart. O Pet está pedindo aqui, será que o Santos não quer levar o Luan do Corinthians também, não? Agora o assunto é o Timão. Daqui a pouco, Ronaldo, entrevista importante, falando inclusive sobre Fábio e as medidas duras que estão sendo tomadas no Cruzeiro. E mais tarde, hein? Não saia daí. Paulo Souza chegou impondo regras e cobrando e trabalhando muito no Flamengo. Daqui a pouquinho, aqui no nosso clube, o ESPN FC. Como o Silvinho vai montar o Timão em 2022? É uma pergunta que a gente já faz há algum tempo, hein, Mauro Nantes? É verdade. O Mauro vai falar, cadê o centroavante? Olha o homem lá, o centroavante deve estar no telão ali. É ele? Será que é ele ali no telão? Sem o centroavante, esse aí? você sabe que sem o centroavante fica mais fácil para o Silvinho e para a gente montar. O problema que não é um problema, seria uma solução, que eu acredito, é chegando um centroavante, que eu acho que precisa de um substituto para o Jô ali. O Jô ainda pode ser útil e tal, mas não como tem titular. Novela nessa pré-temporada? Muitas. Agora sim. Daqui a pouco tem outra novela, o técnico do Galo, já. Porque assim, sem um centroavante, a gente tira ali o Roger Guedes, põe ali, né? Aí põe o William do lado e tal.
e aí acerta. O problema é com o centroavante, e para usar os 5 contratados, a gente tem que decidir quem seria o volante. Se forem jogar todos. Eu acho que tem jogo de Libertadores, vai estrear na Libertadores com o Juliano no banco, com o Renato Augusto no banco, ou o próprio Paulinho. Não, acho que vai entrar todo mundo. E aí um desses que vai ter que fazer esse papel de volante. Não, vou botar o Gabriel de volante porque eu preciso do cara marcador e tal. Tá bom, então vai tirar quem? O Juliano, o Renato Augusto, o Paulinho, o Guedes ou o William? Ou o Diego, caso venha um centroavante. Fica complicado. Então, montar o Corinthians depende também de vir ou não esse centroavante. Porque se não vem, aí você ajeita, empurra um cara ali para frente e tal, aí você pode até botar um volante ali atrás. Acredito que virá um 9 e que vai haver uma adaptação ali atrás, um rodízio, provavelmente o próprio Paulinho, apesar de sair muito, aí reveza ou põe o Juliano. Fala, Juliano, você fica aí porque o Renato Augusto e o Paulinho saem muito mesmo e são melhores do que você quando chegam no ataque. E o Juliano, para se adaptar, para não ficar fora, vai jogar de volante. Acho que o problema está ali para montar o time. Eu acho que o Paulinho joga de volante, não vejo dificuldade do Paulinho ser volante. Não pode ficar saindo toda hora, né? Aí falar, Paulinho, me cobre aí que eu tô indo embora, né? O Paulinho era artilheiro na China, ele se acostumou com esse negócio de fazer gol, né? Mas o Paulinho passa legal, chega na frente legal, mas ele pode se adaptar a ser volante. Eu também acho que vai ser O Juliano, puxa vida, esse último jogo do Corinthians no Campeonato Brasileiro é o exemplo. Quem terminou o jogo como volante no Corinthians? Juliano. É isso. Juliano, até o Mauro comentou isso aqui no dia depois. Você viu lá? O Juliano acabou o jogo como centroavante. Porque precisava do Renato Augusto chegar mais à frente. Como volante. Como volante. Centroavante foi o outro, isso. Veio como o Renato Augusto foi até quase como centroavante. Isso. E aí veio aqui para o Juliano de volante. Então, gente, não tem. Olha, gente. Pois não, Pascoal. O duro até. O seu Pepe tinha razão. Lembra o seu Macia? Sim, seu Macia. O seu Macia, virou gente. YouTuber. Cara sensacional. Pepe. Ele falava assim, Pascoal, lembra aquele Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e eu? Ele falava. Então, o seu Pepe falava para mim assim, quando eu comecei a carreira lá na Rádio Clube de São José dos Campos, ele falava assim, ele é técnico de São José. Ele falava assim, Pascoal, vou falar um segredinho para você no futebol. Não tenha jogador ruim. Eu falava, por que, seu Pepe? O bom machuca. E aí você precisa usar o ruim. E aí ele vai jogar. Aí vai jogar o ruim. Aí vai entrar o ruim. Só tem jogador bom, cara. Os 5 são espetaculares que o Corinthians tem. Aí você vai trazer mais. Aí traz um centroavante desse aqui, ó. Aí traz assim. Vai ter que jogar. Diego Costa. Ô, Pascoal, eu não sei, não. Que centroavante esse Diego Costa. Já imaginou Diego Costa de centroavante do Corinthians, rapaz? Já imaginou? Isso que ficaria escalado como o time? O quê? Não O tem Diego problema. Costa. Já os 5 e o Diego Costa. Os 5 e o Diego Costa. Já tem meia dúzia escalada aí. Eu acho que o Corinthians não precisa de centroavante. Não? Não. Joga. Quem falou isso pra vocês? Zé Elias. Falou pra mim. Não precisa? Não precisa. Deixa o Jô na reserva. O Fabrício Safiel vai querer bater em mim quando eu sair do estúdio. Não precisa. Porque você bota ali um volante marcando, firme, e a partir daí solta a galera. Juliano, Paulinho, Renato Augusto, o William, Roger Guedes, deixa o Jô no banco e, quando precisar, coloca um homem de área. Mas é a minha opinião apenas. O Corinthians contratará um centroavante. Resta saber quem vem, Zinho, e como vai fazer para escalar. É isso aí. Depende de quem vem. Vem o Diego Costa, legal, traz. Tá bem fisicamente, fez pré-temporada, tá legal, vai jogar. Não dá para jogar, tem o Jô. Não quer botar o Jô? Tem algum problema físico com o Diego Costa? Pode fazer esse sistema de jogo do Zé Elias. Coloca um volantão ali, né, e coloca esses outros com mobilidade, com disciplina sem a bola. Tudo é um comprometimento. O treinador que chegou lá no Flamengo falou isso. Eu não estou muito ligado em esquema tático. Eu estou na inteligência do atleta e no comprometimento. O time do Corinthians, no papel, está muito bom. Agora o Silvinho tem que transformar em organização. Ou colocar organização. Porque talento tem ali. Pode jogar com centroavante, pode jogar sem centroavante, porque o Roger Guedes faz um falso 9 tranquilamente. Não pode inventar, como o Silvinho quis colocar o Renato Augusto de falso 9. Inventar não, né? Não é a palavra certa. Ele tentou fazer o Renato Augusto desempenhar essa função. Não me agradou. Eu gosto muito mais do Paulinho e Renato Augusto, vindo de trás. Foi como eles se destacaram, chegaram à seleção brasileira, conquistaram títulos e têm um currículo invejável. Porque os dois, quando jogam de segundo ali, se transformando em meia, chegando como elemento surpresa,
eles acabam se transformando em homem de área, né? Não é aquele cara que fica lá. Mas vindo de trás, aí como você falou, não precisa nem de centroavante, porque esses dois caras infiltram, chegam na área, são fortes, têm estatura boa, cabeceiam bem. Agora é tudo treinador organizar isso, João. Agora, ô, João, vou falar um negocinho pra você. Secador do Planalto tá me xingando aqui, rapaz. Vou falar um negocinho pra você. Você tá maluco que não precisa de centroavante? Não precisa não, rapaz. E eu concordo com o Zé Elias. Você bota ali, eu não sei quem vai ser o primeiro volante, eu confesso que eu não sei. Mas a partir do primeiro volante, você coloca ali Juliano, Paulinho, Renato Augusto, o William, Roger Guedes, Fagner fechando por um lado, Fábio Santos ou Bruno Melo que está chegando pelo outro, Cássio no gol, zaga Gil... E João Vitor. Esse é o timão para a Libertadores da América. É ruim o time do Corinthians? Bota um negocinho aí, bota um centroavante nisso aí. Aí vai tirar eu vou falar um negocinho. O Corinthians já tem 5 jogadores excepcionais. Se trouxer um centroavante, ele vai brigar com o Atlético, com o Flamengo e com o Palmeiras. Com esse time que eu falei agora, briga com o Atlético, Flamengo e Palmeiras. Não briga? A pergunta lá é muito boa. Já que você não quer o centroavante, aí não, você... é só uma opinião. Não, você não quer o centroavante, você pegaria o salário que vai pagar para o Diego ou para o outro ali e traz uns 3 ou 4 para rechear o elenco. A pergunta é boa. Meu querido presidente, vamos lá. Cássio, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos ou Bruno Melo? Fábio Santos, a princípio. Aí, quem seria o primeiro volante? Gabriel, Juliano, Paulinho, o William, Renato Augusto e Roger Guedes. Esse time não encara Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro? Eu acho que encara. Não encara? Não, encara. Não tem condição de competir? Só treinar eles todos juntos. O que vai demorar, por sinal, né? Todo mundo informa direitinho. COVID, o William Covid, o jogo Covid. Vai demorar... Fazendo uma pré-temporada, todo mundo informa e tal. Dá pra encarar, mano. E montando a dinâmica ali que o Silvinho monte. Para ver quem é que vai andar pela área, se vão revezar, já que não tem o centroavante. Então, Roger, uma hora você infiltra, uma hora é o Paulinho, que é um elemento surpresa, uma hora é o Renato. Pode ser, mas encara. Em termos de nome, no papel, claro, encara sim. Esse time bota respeito no adversário, João. Sim, claro. É um bom time, né? Bota respeito. Agora, virar um centroavante, porque é o desejo da torcida, da diretoria, do patrocinador. Eu apenas estou dizendo o seguinte, eu acho que caso o centroavante não venha... o Corinthians tem um time em condições de encarar as grandes forças do futebol brasileiro. Deixa eu ver se a Fiel atrás das câmeras concorda comigo. Nossos câmeras aqui são todos corintianos. Betão Folga! Encara ou não encara, Betão? Está encarando aqui. Nosso amigo aqui da Grua aqui encara? Qual é o seu nome mesmo, rapaz? Léo. Desculpa. Hã? Ô, meu amigo Kenneth. E o Léo? E o Léozinho? Léozinho, encara ou não encara, Léozinho? Encara. E o Betinho, Léo? Betinho, encara, Betinho? A Fiel atrás Você sabe das que está câmeras. faltando um câmera São Paulino, porque ele está caminhando até a Aparecida do Norte. Isso, o Romero Tricolor, exatamente. Ele está cumprindo a promessa que o São Paulo não caiu e tal. O único São Paulino está caminhando até a Aparecida. Atenção, notícia de agora. Interessa a você, corintiano. A Ponte Preta liberou o goleiro Ivan para fazer exames no Corinthians. Ederson Moura, aqui o nosso telespectador, perguntou sobre o Ivan e nós podemos dizer o seguinte, o Ivan, jovem e muito bom goleiro, está próximo do Corinthians. Essa é uma contratação boa, porque já está pensando na sucessão do Cássio, né? O Ivan, se não me falha a memória, tem 24 anos. 24 anos. Com passagem pela seleção brasileira principal desde os 21. Né? É bom. É bom goleiro. Muito bom goleiro. Eu acho que o Corinthians age corretamente. Aliás, o Corinthians tem história de trazer goleiro da Ponte Preta, né? O Carlos, lembra do Carlos? Carlos. O apelido dele era Ganso. Ele não gostava que a gente chamava ele de Ganso. Né? Era o Ganso? O apelido dele era Você Ganso. chamava ele de Ganso? Goleiro da Seleção Brasileira de 86. Eu nunca o chamei de Ganso. Como eu nunca chamei o Silvinho de Silvinho, né? Sempre chamei de Vitamina. Então, o Carlos, eu nunca chamei de Carlos. Eu sempre chamei de Ganso. O treinador do Corinthians é o Vitamina? O apelido dele sempre foi Vitamina. Então, é assim, porque eu convivi, né, eu convivi com eles nas categorias de base. O Carlos chegou jogando na Ponte Preta, depois foi pro Corinthians, seleção brasileira, entendeu? Então,
É a convivência que a gente teve com essas pessoas. Eu acho o Ivan um baita goleiro. Grande contratação, hein? Baita goleiro. Mas tinha um jovem lá também que está indo embora, o Matheus Donelli, 19 anos. Está em sigilo ainda dos clubes. Ele quer ir em definitivo. Já apareceu proposta de empréstimo e ele tem 19 anos. Ele também teve seleção de base e tal. Mas o Ivan está mais amadurecido, mais pronto aí do que o Matheus. O contrato do Cássio vai até 2023, esse novo contrato do Cássio. Então, eles estão preparando a sucessão do Cássio. Sim. Que eu acho correto. Para mim, o Cássio é o maior goleiro da história do Corinthians. Para mim, o Cássio não é o melhor goleiro que vestiu a camisa do Corinthians. Mas ele é o maior goleiro que passou pelo Corinthians. Perfeitamente. Dá para entender, não? Eu tô polêmico em 2022. Para mim é o maior e o melhor. Cássio, extraordinário goleiro. Ozinho, eu tô... Como assim? O Gilmar jogou no Corinthians. Mas o eu Dida acho jogou no Corinthians, o Cássio é o melhor goleiro da história do Corinthians. Não, meu senhor. Eu acho que é. Não, meu senhor. No Corinthians. Eu vi outros jogarem mais, hein? No Corinthians é melhor. Pascoal, como assim? O homem é apresentador, não, mas amanhã ele escala a gente, eu não concordar com ele. Pra mim, mas o nome não está na escala. Pra mim, o Dida... O Dida, tecnicamente... O Dida, tecnicamente, era um absurdo. Demais. Gilmar dos Santos Neves foi pra Copa do Mundo jogando no Corinthians. Sim, perfeito. O Gilmar dos Santos Neves. Perfeitamente. Gente, eu não tô falando do Juquinha do Braz, que é meu goleiro lá no Bala Mistura. Não tô falando deles, entendeu? Eu tô falando do Dida, estou falando só de dois. Sim. Pra mim, o Ronaldo tem uma grande história no Corinthians também, o goleiro. Não, Ronaldo. tem uma história maravilhosa. É o maior de todos. O Cássio é campeão do mundo, campeão da Libertadores, espetacular. Mas o Dida é campeão do mundo com o Mas Corinthians. pra mim é o melhor também. Mas o Dida foi campeão do mundo, nenhum deles senhor. fez o que o Cássio fez no gol do Corinthians. Meu senhor, o Dida é campeão do mundo. Extraordinário, Gilmar dos Santos Neves extraordinário, Ronaldo extraordinário, entre tantos Ganso outros. jogou no gol do Corinthians, Quem? o Carlos. Quem? O Carlos foi goleiro do Corinthians, Ganso goleiro da jogou. seleção de 86. Mas, meus amigos e minhas amigas, Leão jogou. Valdir Pérez jogou no Corinthians. Porra, mas grande eu estou falando no Corinthians. certo. No Corinthians, com a camisa do Corinthians, pelo que ele fez com a camisa do Corinthians, para mim, além de ser o maior, ele é o melhor goleiro da história do Corinthians. Mas eu posso discordar, né? Não, pode, claro. Eu posso discordar, né? Deve discordar. Fica até bom quando você discorda. Eu acho o Cássio um esplendoroso goleiro, maravilhoso. Eu acho até que a gente deve discordar mais, fica melhor. É isso aí, minha gente. Ozinho, pra gente ir pro bloco. Ozinho, pra gente ir pro comercial. E o Ivan, hein, Zinho? Vamos discordar direto aqui agora. Bom goleiro. É bom goleiro. Ele é muito bom goleiro, o Ivan. Muito bom goleiro. Tenho companheiros, né, de profissão aí que trabalhou com ele lá na Ponte Preta e já há muito tempo atrás já me falava, esse goleiro é nível de seleção, o Corinthians levando realmente é uma contratação muito boa, tá aí, faz sombra pro Cássio, né, mas em muitos momentos aí, se o Cássio teve problema de contusão ou tá aí um pouquinho acima do peso que aconteceu, o Ivan entra e dá conta do recado tranquilamente. Nível altíssimo. E, dessa vez, eu tô com o Pascoal, hein? Eu não gosto de discordar do meu parceiro João Não, mas Guilherme, pode discordar à vontade. Pode discordar à vontade. Não, ele já abriu uma polêmica no começo também, Zinho. Diz que o Abel... Ele é o maior goleiro da história, mas não é o melhor. Eu tô com o Pascoal. Perfeitamente. Nós temos que discordar nesse programa, é isso aí. Como o Abel Ferreira também não é o maior do Palmeiras. Ele pra mim é o maior. ganhou 2 títulos super importantes, mas teve gente boa demais técnica. Teve gente que montou a academia do Palmeiras. Abriu o programa falando que o Abel é o maior de todos os tempos. Tal. Depende do clube, jeito a galera do Verdão tá comigo. O Abel não é o maior treinador da história do Palmeiras. 3 academias, meu senhor. Galera, O Zinho jogou numa aqui. academia e teve uma... Papillon Alviverde. Papillon Alviverde. Esse é outro maluco pelo Palmeiras. Grande Papillon Alviverde está comigo. Falou, João Guilherme, você está certo. O Abel é o melhor técnico da história do Corinthians. Do Corinthians, não. É que eu tô falando do Cássio, do Palmeiras. O Abel é o maior técnico da história do Palmeiras. E o Cássio, para mim, é o maior e melhor goleiro da história do Corinthians. Isso. Opiniões. Exato. Como uma vez eu disse, narrando o jogo, você estava comigo, Pascoal.
Uma vez eu disse, Jorge Jesus, o maior técnico da história do Flamengo. Eita, rapaz, e tem um português que está lá no comando do Flamengo e daqui a pouco vai ser assunto e está seguindo uma linha parecida com a de Jorge Jesus. Daqui a pouco, Paulo Souza mudará hábitos no Fla e também a entrevista de Ronaldo Fenômeno como mandatário do Cruzeiro. A seguir, hein? Lembra alguém? Novas regras colocadas pelo novo mister no Mengão Malvadão. Já voltamos. ESPN FC. Oferecimento. Quer valer? Faz um Sporting Bet aí. Pelo que vale a pena lutar? Ir pra cima, sem medo? Ou na moral? Quando são favoritos, não tem pra ninguém. Quando não são, eles dobram a aposta. A emoção bate forte, mas a razão finaliza. Nesse jogo, o que importa é vencer, vencer e vencer. Quer valer? Faz o Sport Bet aí. Ei. Pode me contar o que for. Com Combo Plus, você curte o Disney Plus e o Star Plus por um preço único. Dê um aviso a todos. Disney Plus, as melhores histórias do mundo. É lindo, não é? Star Plus, filmes, séries e os esportes ao vivo da ESPN. Muito obrigado. Não tem de quê. Entretenimento para você e sua família. Eu consigo entender você. Obrigado. Combo Plus, assine agora. O que você estava fazendo com 18, 19 anos? Emma Raducanu e Leila Fernandes disputavam uma final de Grand Slam em uma das maiores quadras de tênis do mundo. As duas jovens sensações do tênis feminino agora estarão na Austrália para o primeiro Major de 2022. Faltam 5 dias para o Australian Open e você confere tudo na ESPN e no Star Plus. É isso aí, tudo de bom pra você, obrigado. Participe conosco, ESPN FCBR, agora abrindo aqui a hashtag para os torcedores do Galo participarem conosco, vou ler as mensagens com o maior prazer, ESPN FCBR. Eu não disse que a gente ia voltar a falar nesse assunto hoje? Não deu outra. O Atlético se reapresenta na próxima segunda-feira, depois do período de férias. Lá no telão estão Jorge Jesus e Carvalhal. E também aparece aqui o Odair Hellmann. E por que eles estão ali? Eles continuam sendo possibilidades. A novela continua. Quem vai ser o técnico do Galo? E a reapresentação é na segunda, hein, Zinho? Tá essa novela aí. Que novela longa. Agora, dá para se compreender, né? Essa diretoria, ninguém estava preparado para o Cuca ter saído. E vem o momento, né? Os times aí de potencial, de poder financeiro, eles estão com os olhos voltados para o mercado da Europa, não, né? Assim, especificamente de Portugal. Treinadores portugueses. Merecidamente pelo sucesso do Jorge Jesus e principalmente do Abel Ferreira. E aí é a visão do Atlético também. Fica esperando a possibilidade, né, no mercado. Vai se fechando essa possibilidade. O Jorge Jesus pediu 10 dias, né, se não me engano. Agora o Carvalhal também. Tem que procurar o Braga, tem que falar com o Braga. E a verdade é que começa também a olhar agora para os treinadores brasileiros. Tem um que está fora, Odair Hellmann, que trabalhou com o Rodrigo Caetano, né? São amigos, e pode ser uma possibilidade, João. E lembram do prazo pedido pelo Jesus? 10 dias, está terminando o prazo. Será que o Jesus volta a ser cogitado? Porque ele tinha saído do par, hein? Eu acho que nesse instante o Jorge Jesus... acho que esses dois, né? Carvalhal, com todo respeito, bom treinador, legal, tudo bem, mas 2,5 milhões de euros para liberar um treinador, eu acho meio que complicado, João. Sim. Eu também não faria.
Eu não vou aqui criticar o Atlético Mineiro, não. Nem os dirigentes do Atlético Mineiro. Eu também não faria. São 2,5 milhões de euros. Com 2,5 milhões de euros, você contrata um jogador, né, gente? Você contrata um jogador de ponta. Com todo respeito. Eu concordo com você. Então, muito obrigado Voltei pela ao normal agora. Muito obrigado pela concordância. Às vezes eu não concordo Como sempre. Agora, Jorge Jesus... O Jorge Jesus, com todo respeito ao Jorge Jesus, ele sapateou no Flamengo e ele sapateou no Atlético, né, gente? Ele sapateou no Flamengo e sapateou no Atlético. Eu acho que já passou. O Odair Helman, eu gosto da ideia. Eu gosto da ideia do Odair Helman. Gosto também. Eu também gostei. Eu achei... se é um nome que está na lista, não sei se está nessa lista. Eu acho que está. Se está na lista, gostei. O Berizzo não topou, né? Não. O Berizzo achou que o salário não era o que ele esperava. Eu acho que ele devia estar pensando que ele ia ganhar o quê? Sei lá o quê. E ganhou o quê ele também? Ganhou o título no Chile. Na seleção do Paraguai. Não, mas não ganhou nada com o Paraguai, não ganhou nada com os times que teve lá fora. Ele ganhou logo que começou a carreira um título no Chile só. Então, sim, vamos ver quem o Atlético está trazendo também. Eu acho o Odair Helman uma ideia legal, cara. Temos uma tela aí com números do Odair Helman, é isso? Foi bem no Inter, bem no Fluminense. Esporte, olha aí. Números do treinador nos últimos trabalhos. Fluminense 2020 e eu não sei como fala o nome desse time aí, rapaz. Al-Wash. Vou procurar a pronúncia correta, mas é aquele time ali que você está vendo. Al-Wash. É isso aí. No Fluminense, nesse time lá da Arábia, 48 jogos e 40. Vitórias no Fluminense, 23, 11 empates, 14 derrotas. Na Arábia, 14 vitórias, 14 empates, 12 derrotas. Aproveitamento, 55,6%. 46,7. Gols marcados, 73 e 64. Gols sofridos, 46 e 57. O Odair Helman é uma boa opção para o Galo, Mauro Naves? Ele encaminhou bem o Fluminense, que às vezes a gente olha o aproveitamento, tem que ver com que time ele estava nas mãos contra os adversários do Campeonato Brasileiro. Então, você olha, 55, aí você pega um outro técnico lá, foi lá na Suécia e fez 90%, mas também ele pega o melhor time de lá contra um monte de time fraco e faz um percentual grande. Esse percentual aí dele no Fluminense não é ruim e foi o que encaminhou o Fluminense para a Libertadores. Ele foi embora, não terminou o trabalho, mas foi um trabalho bom, que depois o Fluminense deu sequência e ficou na Libertadores. Eu estou com o Pascoal, porque se não falarem dele, vão falar do Renato Gaúcho. Eu acho que o Renato vai trazer mais polêmica e talvez tenha mais rejeição. Porque eles não falam de outros nomes brasileiros. Não se fala dos famosos, tarará, ninguém fala. Vou trazer o Mano, vou trazer o fulano, vou trazer o Abel. Tarará. Brasileiros citados são esses dois. Acho que o Renato causaria muito oba-oba lá. Eu acho que muito bem lembrado. Acho que o Rodrigo, claro, lembrou por conhecer o trabalho dele e tal, e a seriedade dele. Que no Inter também foi bem. Também foi bem no Inter. Então... sinceramente, entre o Odair e o outro, e o que está aí, tirando o Jorge Jesus, que fez, né, deixou um legado aqui, entre os outros nomes, eu vou apostar no Carvalhal. Ok, ganhei uma taça de Portugal com Braga, não sei o quê, mas é uma aposta. Eu apostaria no Odair, acho boa. Olha, professor de árabe, Paulinho da Barra da Tijuca, grande figura, acompanhando o programa. Obrigado, Paulinho, pela audiência. Al-Wassel é o nome do time, que, aliás, o Gilberto, que estava no Bahia, acabou de chegar lá. Foi recepcionado pelo Odair Helman, é centroavante agora do Al-Wassel lá no mundo árabe. Mas eu acho que o Atlético está buscando ainda um treinador de fora. Se não conseguir um treinador de fora, vai para o mercado nacional. E o Odair Helman... Mas o Odair Helman está fora. Né? Ele está fora. Mas ele é brasileiro, né? Mas quando eu falo... O Odair Helman está lá. Com todo respeito ao Carvalhal, eu concordo com o Mauro, com todo respeito ao Carvalhal, aos outros nomes que foram citados, ao Berizzo, com todo respeito a eles. Espera um pouquinho, você trazer se você trouxer... Técnico de fora, que eu quero dizer, é um técnico que não seja brasileiro. Se você o trouxer, eu acho que o Atlético acerta. Acredito que haja um acerto. Muito bem. Vamos lá. Será que o Jesus ainda tem chance no Galo, hein, rapaz?
Vamos agora. Eu confesso a Trazer vocês só que... por ser de fora é que eu não concordo. Você tem que ver a linha do técnico, que tipo de trabalho ele fez, o que ele já ganhou também de currículo. Você vai entregar um baita do elenco na mão, é o que eu acho que podem entregar para o Carvalhal, seria o melhor elenco da vida dele. O Braga nunca teve um time desse, o Berizzo nunca teve um time desse. Então, cara, pode dar para o Odair. Vou apostar no Berizzo, vou apostar no outro, tem multa, tem isso. Certamente o Odair seria mais barato. Muito bem, vamos então aguardar. E é lá aí. de fora, hein, João? É de fora, mas é brasileiro. É um treinador brasileiro que está fora. Você agora. não perguntou pro Zinho. Eu Zinho tá louco para responder essa O daí. Zinho já falou. Não, Já do Odair falou, Helman Zinho? não falou, não. Falou. Ele tá louco pra sim. falar. Ele abriu falando que falou, traria o Zinho? Odair Helman. O Zinho falou, eu daria uma chance pro Odair Helman. É isso aí. Quem é um treinador que Há está uma fora, semana mas é atrás eu já brasileiro. tinha falado do Odair Helman. É verdade. E lembrando que, embora esteja sendo bastante contestado no momento, esteja em baixa, o Renato Gaúcho está por aí, né? E é um nome que não pode ser desprezado, embora neste momento esteja em baixa. Vamos aguardar. A novela segue e muito provavelmente amanhã neste programa estaremos falando de novo no tema quem vai ser o novo treinador do Clube Atlético Mineiro. Amanhã estaremos dando uma solução para esse problema. Eu imaginei isso. Pascoal. Esperamos, Pascoal. Mas a tendência é que amanhã a pauta se repita. E aí, quem vai ser? Surgiu uma possibilidade aqui, outra ali. O certo é o seguinte, próximo dia 17, os jogadores do Atlético voltam ao trabalho. E a pergunta estarão já com o novo treinador? A diretoria atleticana, que não esperava a saída do Cuca, foi pega aí de surpresa e está encontrando dificuldades, não estava preparada para isso, os fatos comprovam isso, está correndo para buscar esse novo treinador. Vamos acompanhando tudo e já traremos maiores detalhes. Daqui a pouco, tudo sobre a coletiva de Ronaldo a seguir. E mais tarde aqui no programa, não saia daí, o início de Paulo Souza no Flamengo está impressionando pela forma de trabalhar, novas regras colocadas. Daqui a pouco vamos falar muito sobre o início do novo Mister no Mengão. E a seguir, a entrevista de Ronaldo falando do Cruzeiro. Fique com a gente aqui no nosso clube. Diego e Carlos reservaram o mesmo hotel, mas com uma grande diferença: o preço. É que o Diego usou o Trivago para comparar as ofertas dos principais sites de reserva e por isso economizou R$ 82 por noite. Hotel Trivago. Melhor que um clássico só. El Clásico. Barcelona e Real Madrid decidem quem vai para a final da Supercopa da Espanha. No último confronto, o Real levou a melhor. Agora, o Barça quer dar o troco. Quarta, 4 da tarde, Barcelona e Real Madrid. Ao vivo e exclusivo. Assista toda a Supercopa no Star Plus. Futebol. Oferecimento. Quer valer? Faz um Sporting Bet AE. Prontos para mais ícones, tecnologia e conectividade. Ford, ready for more. E claro, confie na internet com maior estabilidade. Quarta rodada dupla da NBA. E olha, a quadra vai pegar fogo. Estou incrédulo! 9h30 da noite, Doncic fará sua mágica. Mavericks e Knicks. Com licença, pra matar! Em seguida, um trio que assusta qualquer adversário. Nets e Bulls. Memorável! Ao vivo e exclusivo, assista NBA pela ESPN no Star Plus. É isso aí, estamos juntos contando com a sua participação. Hashtag ESPNFC.
BR, venha com a gente, estou aqui com o Mauro Naves, com o Pascoal, o Zinho está no telão e agora vamos falar de um assunto importante, a reformulação no Cruzeiro. Nos últimos dias deu muito o que falar a saída do goleiro Fábio e Ronaldo, sócio majoritário, né, do Cruzeiro SAF, Sociedade Anônima do Futebol, deu uma entrevista muito importante hoje. Vamos ver e ouvir o fenômeno. Nós, diante do cenário atual, fizemos um esforço muito grande para oferecer uma proposta decente a ele, respeitando a sua história no clube, a sua trajetória. Infelizmente, durante a negociação, houve uma negativa por parte dele, o que também nos pegou de surpresa, mas entendemos que todo o sacrifício que deveríamos ter feito foi feito e temos que virar a página. O Cruzeiro é um paciente em estado grave na UTI e que nós estamos oferecendo o tratamento necessário para que saia o mais rápido possível dessa condição. No contrato há essa saída, mas não está longe da minha cabeça, do meu pensamento, desistir do projeto. O meu desejo é continuar e ficar aqui até fazer com que o clube volte a ser grande como era antes. Muito bem, falou aí Ronaldo, o fenômeno. Muita gente estava cobrando, né, que o Ronaldo aparecesse, que ele desse explicações, e ele fez isso, Zinho. Legal, acho que assim, muito bom, porque ele é o cara mais cobrado. Ele é o fenômeno, ele é o cara conhecido. E se ele não faz isso, vai ficar sempre aquela dúvida, né? O Ronaldo está na liderança mesmo desse grupo, é ele que está, as ideias são dele também. Enfim, eu entendo a colocação dele, realmente essa crise financeira que o Cruzeiro atravessa. Eles até, acho que pelas entrevistas que eu ouvi, não sabiam, né, ou não tinham conhecimento de que era tão grave, como agora eles estão, né, divulgando. A única coisa que eu discordo é a saída do Fábio, né? Assim, eu acho que pela entrevista que o Fábio deu e pelos comentários de torcedores e de imprensa, pelo que eu acompanhei, não foi parte financeira. O Fábio aceitou as propostas feitas entendendo a situação grave que o Cruzeiro se encontra. A negativa do Fábio foi a duração do contrato, que aí vem a minha negativa para o que o Ronaldo falou. Fizemos todos os sacrifícios. Não. O sacrifício seria entender que os goleiros, que o Fábio tem potencial e poderia jogar até o final do ano. E que o próprio Cruzeiro ou a SAF, né, esse grupo que o Ronaldo está, poderiam explorar muito bem isso. O cara ia fazer 1000 jogos, né? O jogador com o maior número de jogos na história, o cara ia encerrar a carreira. Tudo poderia ser feito de eventos, né, com essas possibilidades, que arrecadaria muita grana para esse novo momento tão difícil do Cruzeiro, não a saída do Fábio. Aí eu não concordo, não vejo qual foi o sacrifício. Oferecer um contrato de 3 meses só pelo Campeonato Mineiro, para mim isso não é sacrifício. E aí, Mauro Pascoal? Concordo plenamente com o Zinho, é isso aí, o Ronaldo tem que diminuir, tem. Claro, pensando também esportivamente, não adianta também chegar lá, porque é um clube de futebol, vai entrar, vai disputar, tem uma paixão, precisa subir para a Série A. Não é só chegar numa empresa que você fala, pô, isso aqui estão gastando demais, vamos fechar as torneiras, tararau, que vamos ter mais resultado. Parece que ele cortou lá em 60% do que estava previsto na gestão anterior pelo próprio presidente, está lá o Sérgio, para o orçamento desse ano. O orçamento agora é de 35 milhões. Tá, pois ia ser de 90. Exato. Só que aí, precisa ver, com esses 35, eu vou montar um time para ganhar, para subir, para ser campeão da B. O objetivo é subir. Então, tudo bem. Então, mas eu quero saber,
Então fulano, já tem 3 ou 4 que estavam lá contratados que já falaram, não aceito, vou embora. Né? Já fizeram contratos lá por causa disso. Então, tem este lado, é diferente de ser uma empresa só que você chega lá para administrar e vê que tem muita coisa errada e vou enxugar aqui, reduzir salário de funcionário, etc. Mas ela vai continuar produzindo a mesma coisa que produzia. No caso do futebol, você tem que ter os talentos para ganhar. Então, ok, vamos reduzir, tá certo, fecha a torneira, senão vai quebrar, tá um paciente na UTI e tal, mas tem que montar um time competitivo. E o caso do Fábio era muito especial, muito especial. É o jogador que mais vezes vestiu a camisa do glorioso Cruzeiro, se eu não estiver enganado, 976 vezes. Faltavam 24 para chegar a 1.000, Exato. que era um projeto dele, muito legal. E como disse o Zinho, você podia até ganhar dinheiro com isso também. Esse sim podia ter o seu salário pago só por ações de marketing. Eu tenho certeza que o torcedor, que você viu que ficou revoltado, abraçaria qualquer ação de marketing que fosse para pagar o Fábio, né? O ídolo, do tamanho que é, 17 anos de clube. No mais, ele vai mesmo, o Ronaldo vai apertar e enxugar e tentar ver se coloca, sei lá, nos 10 anos aí. Claro, voltando o time para a Série A não significa que resolveram os problemas, tem 1 bilhão lá para pagar. Ele vai ter uns 10 anos pela frente aí para colocar o Cruzeiro na linha. Ele não diz, ao contrário do Botafogo, em que já se sabe, olha, no começo o cara já vai para os 100 milhões, o texto é os mesmos 400 iniciais, mas já está meio programado. É 100 milhões agora, é 150 depois, é não sei o quê. Vou usar 50% do que tiver de receita e tal. No Cruzeiro, isso ainda não foi esclarecido, porque eu acho que eles estão primeiro fazendo as contas. A equipe do Ronaldo está querendo saber direitinho o tamanho do prejuízo, etc., para começar a dizer quanto vai aportar. Só agora, em janeiro, o Cruzeiro terá que pagar 23 milhões de reais para poder inscrever os jogadores. Esses, inclusive, que ele contratou e reduziu já o salário, que aceitaram diminuir em 60%. Então, esses 23, certamente, vão colocar agora. Cada gaveta que abre aparece uma conta para pagar. Então, eles estão abrindo todas as gavetas para depois dizer, olha, vou ter que pôr 100, 50, 90, 200, sei lá o quê. Aí vão fazer esse plano de aportes. Mas agora esse mês tem que botar essa grana, senão não entra com 23 milhões. Senão não entra com esses jogadores. Olha ali, ó, a torcida do Cruzeiro vai ter paciência? É a pergunta. Tem que ter paciência, não tem outro jeito. Não vai resolver a situação do Cruzeiro da noite para o dia. Nós temos uma tela aí, o Pascoal vai falar, com os jogadores que chegaram, saíram do Cruzeiro nesse momento aí de transformação em sociedade anônima. Olha aí, chegadas, Edu, atacante do Brusque, Sidney estava sem clube, jogou muito tempo lá na Europa, Maicon pode ir para o Santos ainda, estão falando, né? Não está certa a permanência dele, do zagueiro Maicon, aquele que jogou no São Paulo. Vitor Leque, Atlético Goianiense, João Paulo, Atlético Goianiense, Pedro Castro do Botafogo, Vagninho sem clube e Felipe Machado sem clube. Saíram, Marcinho foi para o Novo Horizontino, o Keke foi para o Tombense, Léo Santos Ituano, Claudinho Mirassol, Arthur Ferroviária, Fábio fim de contrato, sem falar no Jailson, no Pará, jogadores que tinham sido contratados e que não aceitaram a redução salarial e foram embora. Deixa eu fazer só um detalhe aqui para o torcedor entender, né? Não é que vai demorar 10 anos para o Cruzeiro começar a ganhar, não. É 10 anos é o prazo que eles falam assim para ir pagando e tal, mas dá para ganhar muito título durante esse período, até porque os clubes brasileiros sempre viveram com dívidas e estão aí ganhando títulos. Não é só para botar a casa em ordem, pode ser até em menos tempo e tal, mas esse ano não vejo, e eu nem essa turma do Ronaldo, uma grande perspectiva de já vou ser campeão da Série A. Não, mas já está na hora de subir. Já está na hora da Série B. Mas já está na hora de voltar. Se subir já é um título. Se subir já está muito... Aí o ano que vem você já melhora, você faz um aporte maior e aí você volta a ser o Cruzeiro que disputa títulos. E aí, Pascoal? Os números não... Você é um cara que entende muito mais de números do que eu. Você é um cara que tem essa formação. Não, eu gosto. Por exemplo, você sai de 35 milhões, que é o que o time do Cruzeiro recebe, para 350 na Série A. Entendeu? Essa é a diferença. Claro. Você sai de 35 para 350, sai de 35 para 400 milhões. E aí você ainda pode aportar os patrocínios de primeira divisão na sua camisa. Né? Então a volta para a primeira divisão, ela é imperiosa para o Cruzeiro. Sim.
Não tem esse negócio. E não tem... o Zinho tá aí, montou times de Série B. Eu tive o prazer de fazer isso algumas vezes, em alguns clubes, e eu sei como é que é. E o Zinho sabe como é que é. Não tem time barato na Série B. Esse negócio, não, o meu time é baratinho, deu certo. O baratinho não dá certo. Você precisa ter os caras de pegada, os caras cascudos de Série B. Entendeu? Eu acho que essa zaga que o Cruzeiro montou é uma zaga de Série B. Sidney e Maicon. São os caras para jogar. E aqui, ó, filho, não tem conversa na Série B. Aqui não tem. A Série B é série para lenhador. Entendeu? É jogo para lenhador. Não é jogo para artista plástico. Artista plástico joga na primeira divisão. Lenhador joga na Série B. Aqui é madeira, filho. A Série B é madeira. Não tem essa conversinha de ficar, pai, pum, vamos negociar uma bola, vamos negociar um passe, as linhas baixas, o bloco alto, o bloco baixo, a saída de bola lateral, a triangulação, o escambau de madureira. É aqui, é na madeira, filho. Série B é assim. Não fica com essa conversinha fiada que na Série B não resolve. Entendeu? É bom logo esclarecer, logo de primeira, que é para os caras entenderem como é que é. Esse treinador argentino que está lá, ele já vai entender como é que é o movimento da Série B. Já para explicar para ele como é que é a Série B. Se ninguém explicou, eu já estou explicando como é que é. Né? Já estou explicando como é que é a Série B. Agora, uma outra coisa. O Fábio estava fazendo um favor para o Cruzeiro. Ele ia jogar por uma quantia irrisória no Cruzeiro. Nem isso vocês quiseram. E outra coisa, o Fábio pega. O Fábio é goleiro. O Fábio não ficou, o Cruzeiro não ficou na Série B por conta do Fábio. Aliás, ficou na Série B por conta do Fábio, porque ia cair para a Série C. Só uma vergonha que vocês fizeram com o Fábio. Uma vergonha que vocês fizeram com o Fábio. É isso aí. Paciência, pessoal. Não é fácil. O Cruzeiro, ele foi destruído e agora está sendo reconstruído. Medidas drásticas e impopulares têm que ser tomadas. Infelizmente atingiu aí o Fábio, a torcida não aceita. Nós todos aqui achamos que poderia ter chegado aí a um final melhor nessa história, mas foi tomado e agora o Cruzeiro precisa de paciência e de trabalho, gestão séria, para voltar a ser o que sempre foi um dos maiores clubes do nosso futebol. Olha, quem estava há pouco tempo numa situação parecida com a do Cruzeiro, bem ruim, e deu a volta por cima através de um trabalho, de uma administração, e demorou alguns anos, diga-se de passagem, é o Flamengo, que é o nosso assunto a partir de agora. Atenção, nação rubro-negra e todos que estão ligados no ESPN FC. O Paulo Souza chegou na sexta-feira, foi contratado no dia 25 de dezembro e começou a trabalhar com o grupo de jogadores no dia de ontem. Nós temos imagens aí, não é isso, produção? Do Paulo Souza trabalhando lá com os jogadores e ele está colocando regras, né? Colocando a sua forma de trabalhar. Nós vamos mostrar as imagens do Paulo Souza lá com os jogadores do Flamengo que estão iniciando a pré-temporada. Olha aí, os jogadores fazendo todos os testes físicos, já indo para o campo. São imagens lá do Ninho do Urubu. Agora temos algumas regras colocadas pelo Paulo Souza. Por exemplo, os treinos serão às 8 da manhã, na maioria das vezes. Os jogadores, quando o treinamento acontecer às 8 da manhã, eles são obrigados a tomar café e almoçar no CT do Flamengo, no CT Jorge Elal, o Ninho do Urubu. Durante as refeições, não será permitido o uso de celular, porque o Paulo Souza quer que os jogadores conversem, troquem ideias, que é algo realmente que no dia a dia a gente fica tão ligado aqui que muitas vezes acaba não conversando. E o Paulo Souza quer que esses jogadores do Flamengo troquem ideias entre eles no momento da refeição. Quando o treinamento for no período da tarde, lanche e jantar também no CT Ninho do Urubu.
Ele pediu à diretoria do Flamengo, quando o Flamengo voltar a jogar no Maracanã, que seja montada uma estrutura para que os jogadores jantem no Maracanã logo após as partidas e com a presença das famílias, algo que Guardiola introduziu no Bayern de Munique. Entre outras coisas que no dia a dia o Paulo Sousa está começando a colocá-la no papel, hein, ô Pascoal? E aí, Pascoal? Eu sei que você quer falar sobre esse tema aí, Pascoal. Manda ver, Pascoal. João, vou falar para você um negócio. Eu estou preocupado com isso. É, Pascoal? Estou muito preocupado com isso. Por quê, Pascoal? Porque eu fico com a lembrança do que aconteceu no Corinthians. O Corinthians recentemente trouxe um treinador do Atlético Paranaense. Sim. Né? E que disse que o jogador, o Cássio era o capitão do time e o jogador para sair do almoço não podia ir com o celular. E para sair da hora do almoço tinha que pedir autorização para o Cássio. Sim. O Cássio ficava constrangido. E aí começaram a vir as limitações. E aí o treinador não aguentou 3 meses. Eu estou muito preocupado com isso. Você acha que isso pode derrubar o Paulo Sousa lá? Vou falar uma palavra só para você. Pergunta, eu respondo com uma letra só. Pode derrubar o Paulo Sousa? Se pode. Jogador é enjoado, cara. Jogador de futebol, bicho enjoado, rapaz. Jogador de futebol que é aqui, ó. Opa, ele tá almoçando aqui, dá uma garfada aqui, e pá, e pum, e coisa e tal. E eu tô querendo saber, olha aí, olha aqui, rapaz, isso aqui, e tal. Agora, gente, ninguém é menino, ninguém é criança. Marcou 8 horas da manhã, eu me lembrei do Leão. 8 horas da manhã. Me lembrei do Leão. O Leão marcava o treino às 9. Tá aí o Zinho, você sabe disso. O Leão marcava o treino às 9. 8 da manhã é o famoso treino mata-balada. Isso aí acabou com... Isso aí, ninguém é menino. O cara marca o treino às 8, que é pro cara não sair à noite. Como é que ele vai chegar todo encapotado, tudo amassado pro treino? Não chega. E um detalhe, o treino começa às 8. O café da manhã é às 7. 6h30, 7. O cara tem que tomar café da manhã às 7. Tem que levantar às 6. Ele tem que chegar às 6h30 lá no... João, pergunta de novo. Pode derrubar o treinador? Eu tô preocupado com isso aí. Acho legal a ideia do jantar. Eu já fiz isso, João. Né? Acabava o jogo, todo mundo ia pro hotel com as famílias e jantavam e depois ia embora. Entendeu? Aí tem jogador que não consegue comer. O Zinho pode falar, o Zinho sabe. Tem jogador que não consegue comer depois do jantar, depois do jogo. Demora um certo tempo. Porque demora para dormir, porque é muita adrenalina e tal. Tem jogador que sai bicudo no campo com o treinador. E aí ele vai sentar na mesa lá bicudo. Tem jogador que não entrou, estava no banco de reserva e achava que tinha que entrar, vai ficar bicudo lá também. Agora, precisa saber, isso na Europa, lá na Alemanha é legal. Ganhou, perdeu, eles vão tudo lá bonitão, com o paletó, tudo arrumado. Tudo bonitão lá no parque, os paletons, 44 talheres aqui, os caras escolhem o talher, porque tem talher de lá pra cá, né? Aí eles começam, pá, e estão lá. Agora aqui não é assim, porque o cara sai bicudo do campo, o cara sai enjoado com o técnico. O Flamengo foi buscar exatamente isso. Se o Flamengo quisesse isso que você está falando, buscaria um treinador com a cultura do Brasil. Mas ele treina onde, meu senhor? Sim, mas o último grande exemplo de sucesso... Os jogadores são de onde, meu senhor? Mas o último grande exemplo de sucesso do Flamengo, e com este grupo do Flamengo, foi com um treinador português e que tinha hábitos parecidos com o Paulo Sousa. Assim, não é idêntico. Ele está impondo algumas coisas que o Jorge Jesus não colocava, mas assim, o Jorge Jesus também tinha um controle rígido dos atletas. Sim. E foi isso que o Flamengo foi buscar. Ele ia junto com os jogadores no refeitório, ficava lá junto, participava, controlava os caras, ia no treino, corria junto com os caras, dava dura nos caras no treino, correndo junto com eles, no treino, pegava o cara pro braço e botava pra cá, botava pra lá. Então, o João, tem uma coisinha que João Avelino falava. Uma vez o João Avelino tá saindo do campo, o preparador físico, a bola veio no preparador, a bola veio na direção dele, assim, o
preparador físico pegou a bola. O João Avelino pegou a bola. O professor estava falando para si. O professor Portela pegou a prancheta e falou para ele, tá vendo, professor? Demos 14 chutes no gol, 45% de passe certo, 1-0 para o adversário. A bola veio na direção do João Avelino. Ele pegou a bola e falou, ô professor, se essa marvada não entrar naquele quadradinho ali, não resolve nada. Então é o seguinte, se a bola entrar, funciona tudo bem. É ótimo, maravilhoso. Se a bola não entrar, aí azé do leite, meu senhor. Pascoal, porque caso o Flamengo tenha sucesso com o Paulo Souza, vai ser uma estratégia correta. Vou fazer uma perguntinha. Se não tiver sucesso, acontecerão os questionamentos. Eu estou curioso para ouvir a opinião do Zinho sobre isso. Vou fazer só uma pergunta para o senhor. O Zinho foi um atleta profissional que cumpria as regras, que era exemplar. Então, eu estou querendo ouvir com muito carinho a opinião do Zinho, além da identificação dele com o Flamengo. Mas, qual é a pergunta, Pascoal? Não, pode perguntar. Eu vou perguntar para o senhor depois. Mas agora pode perguntar para o Zinho, depois eu volto com a pergunta para o senhor. Zinho, qual é a sua opinião sobre esse tema aí? João, eu vou começar pelo que você falou no final, né? Realmente, eu fui um atleta profissional. E o atleta tem que ser assim. Ele recebe um salário muito bom dos clubes, principalmente, a gente está falando do Flamengo, o Flamengo tem a maior folha de salário do futebol brasileiro, ou se não, está ali entre a segunda, terceira, mas eu acho que é a primeira. Pagamento em dia, melhores condições para trabalho, são funcionários do clube. Tem que cumprir as regras. Esse treinador que chegou tem essa metodologia de trabalho. E o clube o contratou e dando todo tipo de condição para que ele exerça isso, os funcionários, os atletas têm que cumprir. Não vejo nada demais. O futebol moderno hoje exige muito mais isso. Muitas coisas não é novidade, não são novidades, botar no plural, porque você tomar café da manhã no clube, eu como atleta e como diretor de futebol, gerente de futebol, vivi isso. É até bom. Às vezes você acorda, não dá tempo de fazer um cafezinho, você não quer acordar a esposa, ou a funcionária ainda não chegou. Poxa, você tem uma condição, um privilégio de você pegar o seu carro e ir para o seu ambiente de trabalho e ali já ter um café da manhã da melhor qualidade e com um acompanhamento de nutricionista para que você até coma corretamente, porque às vezes a gente nem come direito, né, João? Na nossa casa ali tem até as coisas, mas você não tem paciência para fazer um ovinho, para fazer uma vitamina. Você toma um cafezinho, come um pão, acabou e vai pro treino. Não, que bom! Então isso aí não é novidade. Maioria dos clubes, e não é só o Português aí que chegou, vários treinadores brasileiros fazem isso. Vários clubes já têm essa estrutura. E graças a Deus que a maioria dos clubes estão com essa condição de ter um refeitório para proporcionar isso. Almoço, jantar, lanche. Isso faz parte do treinamento e faz parte há muito tempo já do futebol moderno e do profissionalismo. Então o atleta que não segue isso, o cara não está cuidando da profissão dele. Então, eu acho que assim, o jogador tem que cumprir mesmo. Isso é bom para ele, muito bom para ele, e até para a carreira dele ser mais prolongada, com boa alimentação, com hora de sono, com treinamento, com aparelhagem, com condição. Agora, esse horário de 8 horas da manhã, eu não sei se é o horário da chegada... Desculpa, é horário de início do treino no campo. Início do treino. Aí, assim... Início do treino. Vai ter que ter uma flexibilidade, porque, assim, você jogou à noite. No outro dia vai marcar o treino à tarde para o regenerativo ou o treinamento para os atletas que não jogaram. Agora, quando é aquela semana cheia que você pode treinar, muitos times, às vezes, até concentrando para isso. Olha, essa semana é semana cheia, o treino vai ser 8 horas da manhã. Tem muitos jogadores, principalmente os solteiros, vão querer até dormir no hotel do Ninho do Urubu, porque agora é um hotel. Tem muitos quartos ali que é melhor do que a casa de muita gente, um resort, ou da maioria. Cara, é
um resort, é proposto. É claro que o cara é casado, tem os filhos, quer ficar com a família, é muita viagem, é muita concentração. Isso tudo, o português, ou qualquer treinador, ou qualquer clube, tem a consciência disso. Acho muito boa a iniciativa dele, de algumas outras coisas diferentes do que já tem, mas tem muitas coisas que já estão sendo feitas no Brasil. Não é novidade que ele está trazendo, João. Exato. Eu só fico na dúvida desse jantar pós-jogo no Maracanã. No Maracanã. Vai ter que ter um espaço, isso, né? Ali isso. tem muito espaço, tem restaurantes ali. Isso. E aí montar com a família, não tem problema nenhum. Tá bicudo, meu amigo, come a sua comidinha quietinho e vai para casa dormir. É isso aí. O Mauro Naves não falou ainda sobre tudo isso. Fala aí, Mauro. Não, eu acho que você quebra um pouco essa história do bicudo quando a família está junto. Também tem isso. Você está ali com a mulher, com os filhos, o cara vai olhar, talvez o filhinho vai falar, papai, o senhor não jogou, né? Filho, hoje não deu e tal. Mas ele não vai, sabe, ficar olhando para o treinador, o cara feio. Acho que muitas coisas ele está impondo e elas podem depois serem ajustadas. O cara mora lá na zona sul do Rio de Janeiro, tem que estar às 7 horas para o café da manhã, porque é 8 no treino, esse cara vai acordar às 5 horas da manhã. Então, uma hora ele vai chegar e vai falar, não dá, porque eu tenho 1 hora de trânsito aqui para chegar. Então, são coisas que são ajustadas. O Jorge Jesus colocou a história do celular. Caiu. O celular nas refeições. Depois, Foi negociado, porque aí o time também depois tá que ganhando. começou a ganhar. É isso que eu tô te falando, o time tá ganhando. Ganhou, tá tudo certo. A bola entrou, A bola entrou, o cara Perdeu, chega. tira o celular. Ganhou, pode falar no celular. Professor, o cara começa a justificar, sabe? Professor, tava treinando, tomando banho. É agora no almoço que eu vou mandar um recado lá pra casa, sabe? Miguel, mas começa, é a hora que eu tenho, porque depois eu saindo daqui eu vou dar uma descansada, então eu aproveito aqui para falar. Acho que ele tem toda a razão. É muito bom que o jogador converse sobre a próxima partida, sobre o jogo anterior, converse sobre futebol, sobre o campeonato. E, na verdade, com os celulares, a gente vê hoje até nas casas, em tudo, a família, senta um para cada lado, é só no celular não tem uma conversinha. Isso acontece. É um costume muito desagradável. É verdade. Tem um meme muito legal na internet, que assim, todo mundo da família, vão visitar a vovó, ai, que saudade da vovó. Aí aparece lá na sala a vovó, assim, sozinha, e tá todos os netinhos lá no celular, ninguém tá dando bola pra vovó. Acontece mesmo. Então, ele querer cortar isso, ok. Mas o jogador começa a negociar, quando o time começa a ganhar, professor, é a hora que eu preciso, e vai passando. Não, e outra treino coisa, das 8, vamos passar para as 9, porque eu moro longe. Não pode ficar meia hora sem mexer no celular? Não pode, então, claro. O dia tem 24 horas, né, gente? Vai bater ponto, né? Tem um ponto. Tudo bem que a gente fica 24 horas aqui também. Vai ter que botar o dedo nas 8 da manhã. Eu esqueci disso. É igual a gente aqui quando chega na empresa. Aí, né? Tem lá que passar o cartão, tem que botar chegou tal horário e tal. É como em qualquer empresa. Né? A pergunta que... Pois não, qual é a pergunta que o senhor quer fazer? Primeira pergunta. São várias perguntas? Pro Joãozinho, você fala, João, pro Joãozinho, você fala pra ele, João, se você for mal na escola, eu vou tirar o seu celular. Fala. É a mesma coisa, filho. Não tá mudando nada. É a mesma coisa. Tá tratando o jogador igual criança. Outra coisa, pra perguntar pro senhor. Sim. Essas regras todas, elas são negociáveis? Não sei. Eu não sou o Paulo Souza e não sou a diretoria do Flamengo. Agora, uma coisa é o seguinte... Porque o Jorge Jesus teve que negociar, era isso que eu queria chegar. Eu fico abismado, e vou na linha do Zinho, que isso seja motivo de discussão e que dê um buchicho danado. Meus amigos e minhas amigas são profissionais, têm uma condição de trabalho privilegiada, é obrigação. Eu fico assustado de ver que isso não estava acontecendo antes. Com o Domi, com o Rogério Ceni e com o Renato Gaúcho. Deveria ter seguido do tempo do Jesus, com o Domi, com o Rogério Ceni, com o Renato Gaúcho. Afinal de contas, nós, que somos profissionais da comunicação, temos que cuidar da nossa voz. Nós sabemos os cuidados que temos que tomar para que tenhamos uma voz boa no ar, uma boa dicção, que a gente possa se comunicar com o nosso público. O jogador de futebol, ele sabe que ele precisa cuidar do seu corpo. E quando foi apresentado, o Paulo Souza deu o recado claro. Nós temos o melhor ou um dos melhores elencos da América do Sul. Mas isso não basta.
nós temos que trabalhar mais do que os outros. Ou seja, está claro que não estavam trabalhando. Temos o Paulo Souza aí falando? Então, vamos lá. Por favor, Paulo Souza, pode falar. Um elenco com muita qualidade, que precisa cada vez mais de compromisso, porque a qualidade não expressa vitórias. Somos um elenco, para mim, um dos melhores da América do Sul, se não o melhor, mas não é suficiente para podermos ganhar títulos e jogos. Temos, sem dúvida, que trabalhar mais que todos os outros, e aí o compromisso individual e coletivo é fundamental. Hoje foi uma das mensagens que passei a todos os nossos jogadores. Pois é, e olha só, o Gabigol, que é uma liderança do elenco, indiscutivelmente, ele postou hoje lá na rede social dele um vídeo dizendo 2022 começou com muito trabalho. E olha o vídeo dele lá, ó. O Gabigol está trabalhando, antecipou a volta das férias em ano de Copa do Mundo, ele tem grandes objetivos na seleção e no Flamengo. Olha aí, ó, conversando lá com o Paulo Souza, Gabigol está puxando a fila, hein, Zinho? Tá certíssimo, né? As pretensões dele, é claro, no Flamengo, é o compromisso principal, ele é atleta do Clube de Regata Flamengo, mas ele está com a visão total na seleção brasileira. Ele é um cara experiente, esperto, sabe que precisa estar bem fisicamente, vai ter que estar voando. O ano não foi o melhor do Flamengo, né? Chegou em decisões, conquistou alguns títulos, mas aqueles mais cobiçados não. Ele sabe que a disputa na seleção é bem acirrada e ele precisa estar voando mesmo no Flamengo. E ele é um líder. Ele é aquele jogador extrovertido, aquele jogador mais polêmico. E se ele dá esse exemplo, puxa a fila, treina, trabalha, cumpre essas regras, até aproxima ele não só da seleção, mas assim, se um dia ele ainda quer jogar na Europa, ele tem que ter esse comportamento. É engraçado, jogador brasileiro, né? Ou seja, essas discussões que nós estamos tendo aqui, que eu acho que não deveria ter, porque isso é uma coisa normal. Lógico. O atleta tem que ser mesmo profissional, mas quando vai para a Europa, cumpre tudo. Por que aqui no Brasil não pode fazer isso? Então, assim, eu acho que assim, o Gabigol tem que ser esse líder mesmo, dar esse exemplo, porque ele é uma peça fundamental desse time. Mas fala, presidente. Eu vou falar para o Pascoal só. João. O João gosta de ser polêmico. O João disse que o Paulo Souza disse que não estavam trabalhando lá. E ele não falou isso. Ele só falou o seguinte, nós temos um grande elenco. Pensei que era só eu que ia discordar dele. É bom que você discorde um pouquinho ele também. Tá o Zinho já discordou, agora você vai não discordar. Não basta ter um grande elenco, temos que trabalhar mais do que os outros. Isso. Ele não disse que não estava trabalhando. Mas tem que trabalhar mais. Mas todo mundo é isso. É o que eu citei ontem, o Bernardinho, que fazia isso na seleção de vôlei. O Brasil mandava no mundo no vôlei. Eu acho que a declaração dele foi muito clara. Obviamente que se ele chegasse ali e falasse diretamente, é claro que ele não seria inteligente, poderia criar já atritos no seu início. Mas ele deixou um recado muito claro. O Flamengo tem o melhor ou um dos melhores elencos, mas tem que trabalhar mais, porque senão não adianta nada. Se ele fala isso, é porque não estava trabalhando corretamente. Posso ampliar um pouco esse leque? Não foi esse sentido, não. Qual foi o sentido, na sua opinião? O sentido que, assim, não adianta ser bom. Você tem que estar trabalhando para você mostrar todo dia que você é o melhor mesmo. Mas você está não falando pode a mesma relaxar. Coisa que eu. Não, mas não quer dizer que não estavam. Às vezes estavam, mas perderam para o Palmeiras, perderam para o Atlético. Mas não estavam. Não estavam trabalhando. Ok, mas não é isso que ele disse ali. O João que quis polemizar o Paulo Souza. Não é questão de polemizar. Eu quero te falar. São questões que estão claras. Sim. O Flamengo, depois que o Jorge Jesus foi embora, que era um técnico que colocava um comando mais rígido, como o Paulo Souza está implementando agora, o Flamengo foi o mesmo? Não. O Flamengo continuou ganhando títulos. O Flamengo foi campeão brasileiro, o Flamengo ganhou várias coisas depois do Jorge Jesus, né? Mas o Flamengo não foi o mesmo. O nível caiu muito. Muitas lesões aconteceram, o time piorou na parte física, a intensidade diminuiu. Eu não sei se o Flamengo de 2019 trabalhou mais do que os outros. O de Jesus é o que mais trabalhava, porque ganhou.
trabalhava muito mais que o River, que o Palmeiras. Não, mas porque estava ganhou. muito bem, Mauro. O que eu quero dizer é o seguinte, o Flamengo, ele caiu de nível com praticamente os mesmos jogadores, saíram Gerson, Rafinha e Pablo Mari, e o time do Flamengo despencou na parte física, em outros aspectos também, com os mesmos jogadores. E agora vai buscando de novo. Houve uma subida no salto, um relaxamento. Ganhamos, claro. E a gente sentiu já no segundo semestre, né? E aí eu acho que faltou... Principalmente fisicamente, né? Exatamente. E aí eu acho que faltou... Uma linha dura ali. Uma liderança mais forte. Acho até que a diretoria, que também surfou na onda de 2019, deixou isso acontecer e percebeu agora, nós temos que trazer de novo um técnico e uma equipe que tome conta da situação, porque senão nós não vamos conseguir fazer isso. Pelo menos é a leitura que eu faço, do jeito que eu interpreto. Posso ampliar né? Não significa dizer que eu estou correto. Né? Essa visão? Pois não. Me chama muito a atenção que o Clube de Regatas do Flamengo tenha que ser Jorge Jesus Futebol Clube e Paulo Souza Futebol Clube. Sim. O Flamengo não tenha uma diretriz para esses casos. Desculpa. O Flamengo, o Clube de Regatas do Flamengo é que tem que ter esse tipo de diretriz. Não pode ser um treinador exclusivamente que apareça oportunamente o A, o B, o C, que tenha esse tipo de comportamento. Porque senão vai ficar o chatinho e o chatão do Renato. Vai ficar o reclama e o reclamão do Rogério Ceni. Que tinha o bico no copinho e a reclamação na saída do tempo do Domi. Quer dizer, o Flamengo não tem diretriz, o Flamengo não tem ordenamento. Está faltando isso ao Flamengo? Então que o presidente do Flamengo providencie uma diretriz, um ordenamento para o departamento de futebol. Está buscando agora uma retomada de um estilo de trabalho que deu certo e foi muito vitorioso. O Paulo Souza, ele tem muitas semelhanças com o Jorge Jesus, não só por ser português, na forma de trabalhar, com uma grande equipe em volta, na liderança. Eu não sei, Zinho, o que você acha disso tudo aí? Não, é bem isso, João. Infelizmente, há um vício, né, também dentro do futebol brasileiro, aí eu englobo aí jogadores, mas o pessoal de comissão técnica permanente dos clubes, os próprios diretores, que uns são muito boleirões, né, são empolgados quando vem o sucesso, as conquistas, surfam na onda, como você falou, e aí esse sucesso perde um pouco o foco. Eu acho que assim, esse planejamento e essas normas tem que ser independente do treinador que esteja. O clube já tem que implementar isso e os jogadores que ali estão têm que cumprir, têm que seguir. Como você falou, são atletas profissionais, muito bem pagos, com todas as condições para trabalho, são os privilegiados. Então, assim, não precisa vir um treinador para que ele implemente isso. Os clubes, né, do Brasil, que estão se modernizando e que se fala tanto, né, da diferença que tem para a Europa, para o futebol brasileiro, uma das coisas é essa. Os clubes lá já têm essa diretriz. O jogador chega lá e já sabe, o horário do treino é esse, o comportamento é esse, as atitudes são essas, ganhando ou perdendo é assim que tem que ser a nossa disciplina, a regra. E aqui no Brasil, às vezes, resultados, a gente fala, tudo é o resultado. Essa coisa mesmo, o Paulo Souza chega. Se não ganha, aí tudo isso que está se falando, que é uma coisa boa, que é certo, que é o que tem que ser feito, não pode ficar pautado pelo resultado do jogo. Porque não ganhou, porque estava fazendo isso, porque mudou o comportamento. E eu acho que passa muito pelo comprometimento que ele falou. Nós temos um elenco tecnicamente o melhor, nós temos grandes jogadores, mas tem que ter o comprometimento individual e coletivo. Eu entendi bem o recado, eu estou nessa linha também. Tem que trabalhar todo dia com a mesma intensidade. Ganhou no domingo, ganhou na quarta, não interessa. No outro dia tem que trabalhar com a mesma intensidade, o mesmo foco e a mesma disciplina. Não pode um resultado fazer com que você relaxe. Precisa só ter perdido no ano anterior para voltar a ter o foco? Não pode ser assim. Rapaz, e ele usou uma expressão interessante que eu já tinha ouvido em outras oportunidades. O treino invisível. O que é o treino invisível? Quando o cara sai do CT. Que aí ele está por conta própria.
Aí ele, mais do que ninguém, é responsável por ele mesmo. Quando ele vai para casa ou vai para outro lugar, quando ele cuida dele, ele tem que dormir, ele tem que descansar, ele tem que se alimentar bem. Ele também tocou nesse ponto. O treino invisível, quando o jogador está fora do clube, o cara tem que se cuidar também. Deveria ser algo comum e normal na vida de qualquer profissional e do futebol nem se fala, mas infelizmente ainda tem que ser lembrado Como isso. diria Luxemburgo, pijama training. Exato, exatamente. Ainda temos que lembrar dessas coisas. Hein? Não dá para ter inacreditável, sucesso, né? atleta ter sucesso sem disciplina e faz parte esse comportamento fora enquanto não está sendo vigiado. Tem que ter disciplina e quanto mais agora que o futebol cada vez mais é físico, né, Mauro? E eu acho assim, esse negócio de 8 horas da manhã, estar lá, ou já para treinar ou não, eu espero que não seja pensando, pô, esse cara não vai para balada amanhã. Porque isso aí também nós cansamos de ver, o Zinho cansou de ver ele chegar na balada no treino de manhã, hein, Zinho? Hein? Amassado. Falava direto. Que vai direto. Vai direto. Fala que tá com uma dor lá e vai lá tomar uma sauna Mas e aí tal. é o seguinte, Mas eu sofri muito com isso. Tem alguns cabelos brancos aqui por causa disso, né? Mas aí é o seguinte, o calendário do jeito que vai ser, com um jogo atrás do outro, com a exigência física. Por isso precisa que ter o futebol disciplina, de hoje claro. pede. Não, se os podem até ir, mas vão ter que se garantir dentro de campo. E aí, vamos ver o que vai acontecer. Agora, vamos ver também, como o Pascoal disse aqui, os resultados. Se tudo isso dentro de campo vai trazer resultados positivos e o Flamengo vai continuar brigando pelos principais títulos, como vem fazendo nos últimos anos. Já teve telão lá, não? Não deu tempo. O telão está chegando. Está chegando o telão. Está né? chegando. É uma novidade tecnológica dele lá. O negócio de botar o dedinho lá já está... Já está funcionando também. Né? Ponto biométrico. Eu acho incrível como isso rende comentário. É normal, mano. Nós aqui na ESPN temos as nossas regras. Mas muitas vezes... Fala assim, João Guilherme, você tem que estar na emissora em tal horário, você tem um contrato com a emissora, você tem obrigações, você tem direitos, você tem deveres, e eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Como você aí que está nos acompanhando, eu tenho a impressão de que na sua vida profissional, no seu trabalho, você sabe o que você tem que fazer, né? Mas o futebol traz privilégios, isso, João. O futebol traz privilégios, faz parte da cultura, acho que de forma até errada, mas faz parte da cultura alguns privilégios. O cara começa a ganhar, o cara é ídolo, o cara é diferente do funcionário normal lá na empresa. Aí ele já começa a achar que 8 horas... Não está na hora de mudar um pouco essa cultura? Eu acho bom. Agora, vai um período de mudar a cultura. Vai um período de adaptação. Vai um período de adaptação, até para eles. E... aquela história, vai lá para a Europa, aí lá cumpre, aqui não. É isso aí que foi dito aqui. É o caso do cara que aqui pega o papel e joga no chão. Isso. Você conhece gente assim que eu sei. Pega o papel e joga no chão. Aí chega lá fora, tá com o papel na mão e fala assim, eu vou procurar uma lixeira. Tem uma lixeira aí para jogar e tal. Por que isso? É o caso do futebol, né? Então, é algo normal, gente. São profissionais, tem que trabalhar. Não vão trabalhar? Ô, João, só uma coisinha. Né? Acho que... eu tenho certeza, tenho certeza que o Gabigol vai fazer uma grande temporada. Primeiro pela dedicação dele. E ele, quando está aplicado, quando ele está dedicado, quando ele está querendo, a gente sabe que ele é diferente. Então, eu acho que acredito que ele fará realmente uma temporada sensacional. Já foi o artilheiro do Brasil na última temporada, um gol a mais que o Hulk. Eu acho que ele vai pegar forte. O Hulk já está treinando pessoalmente, individualmente lá, né? Ele está treinando sozinho lá, fazendo aqueles treinamentos malucos dele lá, também já está se preparando. Mas o Gabriel está de olho na seleção brasileira. O Gabriel está de olho na Copa do Mundo. E ele está muito aplicado, está querendo muito. Eu torço para que ele faça um bom trabalho, que ele se apresente muito bem no Flamengo, porque ele pode ser importante para a seleção brasileira. Pois é, até porque o espaço lá para centroavante está aberto. E eu confesso também que tem me chamado muita atenção, e claro que a gente não sabe o que vai acontecer, mas a vontade, a dedicação e o envolvimento do Paulo Souza. Ele está demonstrando realmente que está muito afim, ele e a equipe dele, encara como a grande oportunidade da carreira dele e está se empenhando ao máximo para que dê certo. Está começando muito bem. Vamos ver
Como será essa história? Será que o Paulo Souza vai marcar época na história do Flamengo? Só o tempo vai dizer e nós estaremos aqui para contar e para registrar. Nós vamos para um rápido intervalo, mas você que é rubro-negro e você que não é Flamengo, mas fica ligado para saber o que estão falando do Flamengo, e eu sei que você é assim, tem muita gente que é assim, fique aí, porque na volta vamos falar de telão e mais de quê, ô produção? Gabigol e zagueiro. Já, hein? O Mengão continua. Zagueiro? Tá precisando. Já voltamos. Topete rubro-negro vai ficar louco. ESPN FC. Oferecimento. Quer valer? Faz um Sporting Bet aí.